Bom, deixa eu aproveitar aqui e fazer, tá, uma outra denúncia. Esse aqui é um canal já falei, começou com denúncia, tá? E lembrar que chefes de polícia como Álvaro Lins e Alan Turnovski, tá, que esse último judeu e virou secretário de Estado de Polícia Civil no governo Witzel, né? Era só chefe de polícia. Então, eles, tá, são criminosos, tá? Nesse último caso foi uma prisão cautelar, ainda não está no rol de nome de culpados, tá? Mas para mim é culpado porque o áudio está muito claro, tá? E ele é um escroto que representa, sem prepúcio, que representa a porra da polícia brasileira, como eu já falei, no caso aqui, polícia fluminense. Entendeu? Então, eu queria dizer o seguinte, tá? Eu tenho um canal chamado Iconografia da História. Muito legal, muito bacana, tá? E eu escrevi para eles e eu vou repetir o que eu escrevi aqui. Quando eu falei sobre a questão da favelização, tá? Falange Vermelha, Comando Vermelho, parece que antes da Falange Vermelha tinha um outro nome. Um colega aí, tá, fez um comentário bacana, tá, e ele explicou que tinha um outro nome antes da Falange Vermelha. E eu falei que foi em meados, final dos anos 80, e nesse canal Iconografia da História fala que foi em 88, tá, a chegada dos fuzis. Parece que o fuzil em questão teria vindo da aeronáutica HK-33, que na época era top, tá, era coisa boa, tá, calibre 5,56 por 45, OTAN ou NATO. Então, um fuzil alemão. Então, o que acontece, tá? Eu queria aproveitar para... Vou tentar ser rápido, cara, é difícil, tá? Um desses filhos da puta, os croques, tá? Criminosos, policiais, que contrabandeou armas e enriqueceu dessa maneira, tá? Isso segundo meu tio-avô contou para mim, ele faleceu aos 96 anos. É o Penor de Souza, tá? Meu tio-avô, tá? Avô postiço de Márcio Cossermelli Bittencourt, que é um lambiculhão do agora governador Ronaldo Caiado, e que, por sua vez, tá, tem um sobrinho que estudou comigo, Ricardo Caiado de Alvarenga, e lá em Brasília, tá, estudou comigo em Brasília, na escola paroquial Santo Antônio, no Colégio Maristão, que é o Colégio Marista 2º grau, tá? E o meu tio-avô falou para mim, tá? E falou não só para mim, falou para minha... Quero citar... Bom, minha tia, que eu odeio essa vagabunda, não vejo há mais de 20 anos, tá? Ângela Maria, minha tia, tá? Até arrepio de saber que ela é minha tia. Falou para o meu avô, que também está falecido, o irmão do meu tio-avô, tá? Que faleceu, meu tio-avô aos 96, meu avô aos 82, tá? E eu estava escutando, fingindo que não estava escutando, mas estava escutando muito bem, que esse cara aí, que é marido de uma prima irmã da minha mãe, tá? A prima irmã se chama Maria Lúcia de Souza Elia, tá? O antigo delegado titular da, acho que é 16ª, né, Barra da Tijuca, tá?
que foi instrutor de pilotagem policial em helicópteros, tá? Ele enriqueceu, chamado Antônio Paulo da Fonseca Elia. Esse filho da puta aí, tá? Ele enriqueceu vendendo armas para o Escadinha, né? Da Falange Vermelha, do Comando Vermelho. E ele enriqueceu, hoje ele tem empresa de helicóptero, tá? Ele tem apartamento na Avenida Atlântica, lá em Copacabana. Ele mora e tem uma pousada na Ilha de Góia. Ele foi diretor do Aeroclube de Jacarepaguá, o Aeroclube Brasil, tá? E ele faz transporte de petroleiro para plataforma da Petrobras, tá? E colecionador, legal e ilegal, de armamento e munição. E tá faltando mais alguma coisa assim? Tá, tem lancha, tem, né? Ele mora lá eu falei, ele mora e tem uma pousada na Ilha de Góia. Acho que é a pousada de Góia, não lembro o nome. E esse filho da puta aí enriqueceu, então, vendendo armamento para o Escadinha, tá bom? Foi o que eu escutei, tá? E pessoalmente eu digo o seguinte, meu avô, ele tinha uma pistola Colt 1911 A1.45 ACP, carregador de 7 munições, um na câmera, 7+1, tá, em aço carbono, cano de 5 polegadas, tá? E esse cretino entrou lá na casa do meu avô e subtraiu, tá? Houve no inventário, o juiz Alexandre Cizinho estava tocando no assunto, também fiz denúncia à Polícia Civil na época. E aí, então, o covardão aí pegou meu tio-avô, que na altura tinha 93 anos, tá? Meu tio-avô não prestava não, tá? Mas ele foi usado por esse escroto, tá? Que ainda é conselheiro da ATEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, tá? Que eu acho que cuida dos interesses dos aposentados aí, tá? Antônio Paulo da Fonseca Elia. Antônio Paulo da Fonseca Elia. Esse filho da puta também, aí ele usou meu tio-avô para... foi o documento, que eu não sei se é falso, tá? Ou se é verdadeiro, que entregaram para a advogada da minha mãe. Ele teria, então, num cagaço dele, um ato de covardia, usado meu tio-avô de 93 anos para não aparecer na parada, na jogada, e devolver um programa de devolução voluntária com direito a uma indenização, tá? Que parou, a indenização acho que parou com a minha tia, vagabunda tia, tá? Ângela Maria. Não vou citar o sobrenome, porque o sobrenome é um sobrenome importante da minha família, tá? Mas a minha tia é uma vagabunda, uma é sapatão, e outra é puta, tá? Os dois ladros, entendeu? E aí ele devolveu essa pistola e uma caixa com 50 munições da CBC, tá? Nos Estados Unidos, a CBC é chamada Magtech, mas com logo CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, e devolveu nesse programa de devolução voluntária em troca de uma indenização, na época acho que R$ 2.500, não sei. E segundo o movimento Viva Brasil, tá? Essas pistolas, que são muito boas, tá? Talvez eu sou muito fã dessa pistola, tá? E boa para defesa pessoal, né? E aí a gente está falando de defesa pessoal, assim, em regra, 7,5 metros, 8 metros, podendo se estender um pouco mais.
E o movimento Viva Brasil, que é um movimento armamentista, ele disse que teria passado um rolo compressor por cima, tá? Mas eu não dei o número do chassi da arma, né? Então foi só uma nota deles, tá? De que armamento como esse, tá? Que passou a ser a não ser mais utilizado pelas Forças Armadas, tá? Ao invés de estar sendo levado para colecionadores, tá? Para museus, estavam sendo destruídos. Então tá aí, feito, é mais um delegado vagabundo aí. Esse é marido tá na minha lista negra, assim, é o marido da prima e irmã de minha mãe, Maria Lúcia de Souza Elia. Souza português, conhece, tá? E que tem um Souza brasileiro com Z, tá? Então, é isso aí. Vamos ver um outro vídeo.